Que modelo a consciência usa para observar? Reflexões do Everest. Por que do Everest? Himalaias? Porque eu estive transladado de forma anímica até um local próximo do pico mais alto daquele local. Em um templo, mais especificamente, que eu não vou alardar aqui, nem nomear, porque atrairia uma atenção desnecessária. Então lá, estando fora da forma densa, eu troco as ideias mentais, a nível psicológico, com um mestre local, trajando a sua túnica, sentado, muito calmamente, muito hospitaleiro e decidido no que ele estava ali para fazer, que era passar informação. Quando eu visualizava com os olhos da alma uma das montanhas mais altas do complexo Himalaia, eu percebia que mais parecia uma paisagem colocada ali na minha frente de forma holográfica, de tão destacada que era, mas vivo, tão vivo quanto você tocar agora uma pedra na água. Eu percebia que haviam nuvens densas em sua copa, em seu topo. Eu questiono, sem precisar de gesticular, porque quanto mais sutil aos planos mesmo dentro do universo lacrado, tudo é mais econômico. Eu vou entrar na questão da economia, que já começa lá na consciência. Questionando o presente companheiro, eu pergunto, por que das nuvens? E ele responde assim, porque o que está lá não deve estar aberto a qualquer olho. Inclusive não estava para o meu. Se existia lá algum templo, um deus, alguma coisa fantástica, eu não pude ver, apesar que tudo já parecia muito fantástico. E aquela montanha parece que se movia, até despertando em mim aquela teoria de que montanhas são anjos que morreram ao se chocar com a terra nas suas quedas, cristalizaram por demais, como nós, e se tornaram isso aí que a gente vê, estáticos. Mais para encantar olhos mesmo e divertir alpinistas. E pessoas entusiastas, na questão religiosa, mística, espiritual. E nós, no meio da nossa narrativa, nossa conversa mútua, ele me passa outra ideia. Como você pensa que sua consciência vê? Quem está vendo agora? Naquele momento eu percebia que o que estava vendo era uma mescla entre a visão, ainda da forma, com a não forma. A não forma simplesmente aceitava tudo, sem se encantar com nada, enquanto a alma, replicando a sensibilidade lá do corpo, que quer sentir, quer ouvir, quer ver, quer degustar, replicava isso viciosamente, como se um influenciasse o outro, o corpo lá na cama e a alma lá fora. Aí ele segue num repertório assim. Você se lembra da época das TVs de vocês? Que eu vou entrar inclusive no conhecimento técnico aqui, que é a linguagem L5. Não sei se você já ouviu falar. É uma linguagem que ainda existe, tem dentro dos sistemas de computador,
em que a linguagem, a imagem seja adaptada a uma criança de 5 anos, para que ela entenda e não fira suscetibilidades em sua psique. As TVs começaram com algo muito parecido, com esse modelo. Preto e branco, P&B. Né? Você deve ter conhecido se você tem mais de 40 anos. Solaris. Não que o tempo seja, né, alguma referência, mas é para que dê tempo de você ter, né, sabido sobre o assunto que eu estou trazendo aqui. Como é que eram as TVs? Né? As TVs preto e branco, elas, além de econômicas, que era um modelo mais simples de transmitir imagens, né, criptografadas a uma tela, também tinha uma vantagem: a impercepção de emoções. Não feria os olhos com, por exemplo, a tonalidade do sangue do ator, ou algum noticiário em meio a uma guerra. Então, suavizava tudo o que está sendo visto e ouvido. Por quê? Porque ainda era muito precário, mas bem econômico. E esse econômico é o que uma consciência usa para si, para não se identificar com a imagem e o som dos eventos que não pertencem à sua natureza. Sim, por isso que quando você fecha os olhos, você vê tudo preto. Ah, mas eu também vejo nuances de branco. E você vai dizer assim: eu faço isso e nada acontece? Pois é exatamente o nada que é o acontecimento. Quando você fecha os olhos, por isso que você fecha os olhos para dormir e não para acordar, é onde você chega naquilo. Vocês percebem isso? Que exatamente quando chega no nada que você considera que é o tudo. E a natureza sendo econômica, né, ela não se apega a nada, então realmente ela não está acumulando nada. Para ela, a visão mais simplista de tudo que está passando é o ideal, porque ela não pode se misturar com aquilo que está passando. Se você entender isso, você vai entender por que esse mundo colorido, né, que só está sendo visto por um cérebro escuro dentro de um crânio que jamais vê a luz, é tão ilusório. E por que ele é colorido? Ele é colorido para aguçar emoções, para que você continue recorrendo a elas. O sangue, ele choca porque você o vê. A explosão, a feição dos olhos e rostos amedrontados, adoecidos. Você consegue ver a textura da velhice, da moléstia, do tempo, em tudo que você está vendo. Que seria o sistema, né, NTSC, que a gente usa nas TVs, né, ou PAL-M. PAL-M era uma sigla para um sistema, né, até bem moderno para a época, em que você poderia trocar o preto e branco para colorido no mesmo dispositivo, né, no mesmo aparelho. A consciência também pode fazer isso. Você também pode fazer isso. Fecha os olhos, tudo preto, nada. Quiçá você não esteja vendo nada mesmo. Daí você chegou no tudo. Se você acha que nada está acontecendo, você chegou lá. É o nada mesmo que é o grande acontecimento. Não necessitar de nada, nenhuma impressão. Mas dentro de você tem isso. Esse sistema NTSC, o PAL-M, em que você abre os olhos, agora você vê tudo colorido e acha que o colorido que é alguma coisa. E tínhamos TVs, né, para quem tinha aquisição na época,
em que você poderia trocar, né, quando as crianças se afastavam da sala, você poderia trocar para colorido para você vivenciar com mais sensibilidade aquilo que está sendo assistido e ouvido. O ser humano consegue fazer isso. Você pode ver tudo preto e branco, mas não o preto e branco da paz, o nada absoluto, e sim isso que a gente chama de transtornos, distúrbios, em que realmente parece que tudo está preto e branco, mas cheio de tudo, o que? Tranqueiras, né? Cheio de lixo psicológico, de churume, de resíduo, fumaça psicológica. Ou você pode ver um nada pacífico. Como você pode ver um monte de tranqueira colorida em que você não distingue, né, as faixas, as gamas reais de cores. Porque quem está vendo em você não são os olhos. Primeiro, um cérebro, ainda uma parte muito ínfima, lá nas costas, né, como se tivesse sido empurrado para não ver mesmo, escondido do resto do próprio cérebro, que não vê o mundo como ele é, nem mesmo a matéria. E o que é a matéria? É uma orgia de átomos, de partículas unidas. Terminou a festa, né, abandonaram, estão, né, rodopiando por aí que nem planetas, né, estonteantes, sem essência nenhuma, pego, se disperso. E a vida é toda assim. É a mesma coisa quando você olha para os alimentos. Os alimentos você tem que correr desesperadamente para conseguir, né, salvo aquele que, né, saiu da caverna, mas não adianta. Hoje está em bunkers, está acumulando tudo em um único local. Daí você vai estar quase se assemelhando àqueles lá que não precisam de nada disso, que vivem só de prana. Encontra tudo num único lugar. Mas no seu caso, vai ser uma atitude bem egoísta, porque você acumula tudo para si, tudo que você precisa, enquanto os coitados, né, aqueles desassistidos, têm que correr por aí, né, para ter um dinheirinho para o pão, um dinheirinho para a manteiga, para o leite, para a fruta. E num mundo que está tudo disperso. E a fruta tem que ser comida logo, que ela pode virar comida para vermes, né? Theo falava numa descrição, carne data vermibus, que seria a sigla que compacta dá o que a gente chama de cadáver, né? Um nome bem repulsivo. Por quê? Porque tudo aqui vira cadáver, né? Desde a fruta suculenta no pé até o pé de quem planta. E nisso, da gente viver nessa diversidade de cores e sons, onde é que fica a visão da consciência? A visão da consciência, volto a afirmar, é econômica. É como, por exemplo, o que eu estava falando do L5, né, sistema de TV. Por que eu estou comparando com a suprema consciência? Porque a consciência também é alguma coisa. A consciência, mesmo sendo ciente, ela não é absoluta. Ela é o primórdio da ideia. E ideia vira forma. Por isso que eu comparo coisas, porque dentro do universo fechado, realmente, Hermes estava certo. Tudo é mental e tudo é igual em cima como é abaixo. Mas nem tudo. Porque tem coisas que não cabem atomicamente a se manifestar aqui. Por exemplo, tem muita coisa estúpida ou fantástica, maravilhosa que você sonha, que você jamais vai ver aqui. Mas grande percentual você vê similaridade aqui, né? Consonância, manifestação daquilo que você vê lá. Por isso que os sonhos são confusos. Você vê uma mescla de mundo físico com mundo onírico e não sabe distinguir muitas vezes um do outro. Como aqui, né? Você imagina algo de alguém. Você imagina um problema no futuro. É isso. Você sabe que o futuro é pura imaginação. O passado é pura memória. Quando você está aqui,
onde você está. Nunca. Perceba que você nunca está pensando no agora, né? Apreciando o agora. Vendo a mão vindo com o talher e observando seus movimentos. Por que eu estou me alimentando disso? O que tem nisso? Qual é a informação que eu tenho disso? O copo, né, do ébrio. Quando eu vou me lançar ao sono, estou realmente indo dormir ou estou indo assistir, né, meus loucos pensamentos cheios de problemas? E problemas existem? O único problema que existe é aquele que acredita em problemas. E quando a gente vai analisar os próprios elementos, né, percebam a falha. Se você entrar muito em contato com a Terra, por muito tempo, haverá contágio bacteriano. Mas se você, sutilmente, né, colocar os pés na grama, como se faz aí indicações, e logo depois você higieniza o pé e o cobre de novo, não vai ter problemas graves. Mas se você entrar em contato com a terra, tanto é aqui, né, você pode caminhar sobre a terra, mas você não pode comer nada que caiu sobre a terra, né, diretamente. Mas como é que pode a fruta? A fruta veio da terra. Como é que ela não está contagiada? Está sim em suas moléculas, em seu gene. Tanto que se você demorar muito para consumir a fruta bicha, né, ela se contamina, vira carne dada aos vermes. Como você. Se você, por exemplo, não tomar banho, você se contagia. Mas se você ficar muito tempo na água, né, imerso, sua pele descola se você não morrer afogado antes. Mas qual é o paradoxo, a contradição? Você veio do ambiente aquático, chamado útero e líquido amniótico. O fogo, muito bom para esquentar, mas se aproximar muito, ele destrói. E o vento? Você respira o ar, mas o ar pode lhe derrubar, acabar com a sua casa, acabar com a sua família. E depois ainda temos um quinto elemento que ninguém percebe a sua manifestação. Por exemplo, esse aparelho que eu estou aqui na mão, o computador que você está me ouvindo agora, são, né, fotocópias da mecânica do Akasha. Por isso que o Akasha é um intermediário, uma interface entre a verdade e a ilusão. E agora você está preso a esses aparelhos, percebam. Eu também sou vítima. Qualquer toque você tem que estar ali. Você está sempre com a cara direcionada, os olhos e seus pensamentos, inclusive seus sentimentos, nas telas. Como, né, um caso que me aconteceu uma vez, em que um psiquiatra disse: você não está louco, olhe pela janela. Tinha uma senhora com uma bolsa suntuosa vendo outra na vitrine. Só pelo prazer, né, do desejar. O vício dopamínico. Estar sempre dopado por si mesmo. Então, o que você acha que dá para fazer isso? Sobre isso? Ver tudo preto e branco, como a consciência, de forma econômica? É bem difícil estando aqui, né, para quem está aqui, dentro da bolha escura. Porque tenderá a não economizar pensamentos e emoções anômalas sobre o que é preto, o que é branco. O preto e branco se tornaria cegueira no branco e cegueira também na escuridão. Paz reverencial.